Debate da semana. Ruben, Viva, começa agora o debate da semana, hoje a título excepcional, apenas com Miguel Silva Gouveia e Joaquim Sousa, uma vez que Pedro Coelho se encontrava até há momentos em trabalhos parlamentares na Assembleia da República e está agora em trânsito para a Madeira. Como tal, não poderá juntar-se a nós, por isso fica desde já o desejo de boa viagem ao elemento que falta para compor este painel. A atual situação política na região, que conheceu novos e talvez surpreendentes desenvolvimentos esta semana, com a retirada da proposta do programa de governo da Assembleia, antes da sua votação, e a nova rede de transportes públicos, que será implementada no dia 1 de julho, serão os tópicos principais em análise neste debate. Mas antes, como nota introdutória, vamos à frase da semana. Começamos por si. Boa tarde, Joaquim Sousa. Que tirada é que nos traz hoje? Olá, Ruben, boa tarde. Boa tarde a toda a audiência da TSF. Um grande abraço para o Miguel em trânsito na Alemanha e uma boa viagem para o Pedro a caminho da Madeira. E realmente como disse bem, esta semana foi uma semana que nos deixa muita informação para comentar e antes de uma frase eu preferia trazer uma ideia. A ideia que foi propalada por muitos elementos do governo, aliás, lembrou-me algumas histórias ouvidas sobre as corporações que pouco tempo antes da queda da ditadura prestavam solidariedade ao Estado Novo e que passado alguns meses elas mesmas se viraram contra este. Isto porquê? Porque o governo trouxe-nos a ideia do caos. Trouxe-nos uma ideia onde, se o orçamento não fosse aprovado, tudo na nossa vida caía. Portanto, e assistimos a alguns profissionais de saúde a darem-se ao desplante de vir para a praça pública apelar eles à oposição para aprovarem o orçamento. Vimos presidentes de clubes de futebol a fazer o mesmo e realmente criou-se esta ideia de que se o orçamento não fosse aprovado, a nossa vida estaria de pantanas. Fez muito lembrar um político, bem, um comediante brasileiro, que a um dado momento fez a sua campanha a dizer vota no Tiririca, que pior não fica. E isto só é possível porque há uma grande cultura política, uma grande literacia política, onde alguns supostos iluminados se dão ao luxo de dizerem às pessoas que se não fizerem o que eles propõem, então tudo fica pior. Miguel Silva Gouveia, que se junta a nós desde a Alemanha, via Zoom. Boa tarde. Foi difícil para si escolher a frase da semana? viva Ruben, viva Joaquim, também cumprimentar todo o auditório da TSF. Só queria saber se me está a ouvir bem. Sim, sim, sim. Muito bem. É um facto, estou neste momento em trânsito aqui na Alemanha, estou a cento e poucos quilómetros de Dortmund, onde Portugal vai jogar amanhã com a Turquia, mas obviamente não queria deixar de cumprir este nosso fórum e este nosso encontro quinzenal. E nem de propósito, a minha frase da semana acaba por casar bem com aquela que o Joaquim aqui trouxe. Eu estou neste europeu e a Alemanha tem sabido receber bem, tem sido um exemplo da festa do multiculturalismo e do respeito. Eh, É efetivamente uma das grandes marcas deste europeu, é o respeito e a inclusão de todos os adeptos e de todas as nações. E aquilo que eu trazia esta semana foi uma frase de um jogador de futebol francês, muito conhecido, na circunstância Kylian Mbappé, que até partiu o nariz no último jogo, que disse que, e passo a citar, vivemos um momento muito importante da história do nosso país, uma situação inédita. E é por isso que quero dirigir-me a todo o povo francês e, sobretudo, à geração jovem, porque creio que é uma geração que pode fazer a diferença. Vemos que hoje os extremos estão à porta do poder e temos a oportunidade de escolher o futuro do nosso país. Precisamos de identificar com os valores de tolerância, respeito e diversidade e que façamos a escolha certa e tenhamos orgulho de vestir esta camisa no dia 7 de julho. Ora, dia 7 de julho não é o dia da final do
europeu, é o dia das eleições francesas, e Kylian Mbappé veio defender o seu colega de equipa, Thuram, que teve uma afirmação vincadamente antifascista, anti-extrema-direita, pedindo aos jovens que votassem para impedir que a Rassemblement Nationale de Marine Le Pen possa chegar ao poder nas próximas eleições. Isto mostra como nós, além de sermos desportistas, sermos jogadores de futebol, temos as nossas profissões, somos também cidadãos e temos uma ideia política. E é importante transmiti-la, aquilo em que acreditamos, porque também os outros podem passar a olhar para nós à luz dessas nossas ideias e dos valores que também transmitimos. Acho que foi importante a mensagem que o jogador francês veio transmitir, apesar dos membros da sua federação pedirem neutralidade. Nós não podemos ser neutros face à injustiça, face à intolerância. Nós temos sim que ter uma intervenção pública, como esta minha frase Ani dizia que casava bem o Joaquim, porque na verdade vimos muitas pessoas que são da sociedade civil, e pelo menos ficamos a saber qual a cor que representam e a ideologia que professam. Muito bem, avancemos então para o assunto central deste debate da semana, com uma breve contextualização cronológica dos eventos que têm marcado a atualidade política regional. Houve eleições no dia 26 de maio, 2 dias depois o representante da República iniciou a ronda de audições aos partidos no Palácio de São Lourenço e a 29 de maio Miguel Albuquerque é indigitado presidente do governo. Praticamente uma semana depois, no dia 6 de junho, pela manhã, os deputados eleitos à Assembleia tomaram posse, com uma eleição atribulada de José Manuel Rodrigues, que só foi eleito presidente do Parlamento à terceira, e pela tarde foi a vez do 15º Governo Regional tomar posse. O primeiro passo estava dado, mas o grande e verdadeiro teste estava reservado para esta semana, com a discussão da proposta do Governo, que começou a ser discutida na última terça-feira, dia 18, logo no dia seguinte, e pela primeira vez na história da democracia madeirense, a proposta foi retirada praticamente à última da hora, antes de ir à votação na quinta-feira. Miguel Albuquerque convocou uma conferência de imprensa quando o programa ainda estava a ser discutido no Parlamento, e justificou esse passo com o cenário mais do que provável de um chumbo a este programa que está consubstanciado num voto de confiança. Agora será tempo de ouvir os partidos na segunda-feira para tentar negociar a viabilização do documento na Assembleia, integrando mais propostas de toda a oposição ou outras, além das 293 já contempladas no anterior programa. Posto isto, e haverá muito por dizer, mas antes queria perguntar se o problema é o programa ou se a solução é Miguel Albuquerque se afastar e dar lugar a outro. Essa é a questão que coloco em primeira instância ao Joaquim Sousa. Bem, esta semana marcou um bocadinho, se calhar, aquela ideia de humildade na política. Miguel Albuquerque tomou a decisão que tomou, e nós sabemos hoje, através de um trabalho feito inclusive pelo Diário Notícias, que publicou à data um comunicado do representante da República a lamentar que o orçamento não fosse aprovado e que Miguel Albuquerque se demitir. Tivemos depois toda a questão que acompanhámos durante estes meses, e isto concretizou-se com um orçamento que tinha quase 300 medidas da oposição, mas 300 medidas escolhidas pelo PSD, que entendeu que a sua humildade democrática caminhava naquilo que eles escolhiam. Portanto, eles decidiam o que queriam dos programas da oposição que constasse no seu programa. Não houve diálogo. Isto não é uma negociação, aliás, os diferentes partidos vieram-me dizer isso. Não houve diálogo, o PSD escolheu, o PSD decidiu, o PSD fez. Mas isso foi o que aconteceu nos últimos 48 anos. Miguel Albuquerque não se tinha dado conta
que tinha perdido a maioria e que a sua palavra não valia mais que a de ninguém. E aqui fica outra ideia, é que o Governo da República apresentou agora um programa anticorrupção. E se calhar devíamos apresentar um programa ético, da importância de falar a verdade, de ser consciente daquilo que estamos a fazer. E eu espero, sinceramente, que depois desta semana, onde o próprio PSD resolveu retirar a sua proposta de orçamento, volte e se propõe a negociar com os diferentes partidos, e haja efetivamente uma negociação. E todos os partidos já disseram uma coisa muito simples. Todos, salvo seja. Com Miguel Albuquerque, não. Portanto, porventura, o problema é exatamente Miguel Albuquerque. Aliás, como muita gente vem a dizer, o tempo político do Dr. Miguel Albuquerque está esgotado. Será que Miguel Albuquerque compreende isto? Ele realmente diz com razão. Ele demitiu-se, anunciou o abandono da carreira política, decidiu voltar, também sabemos que em política morre-se e renasce muitas vezes, decidiu voltar, candidatou ao PSD, ganhou as eleições internas de maneira como nós sabemos, portanto, segundo aquilo que veio a público, com problemas vários a nível de quem podia pagar cotas, quem não podia, portanto, se apoia este pode, se apoia aquele já não pode. A verdade é que ganhou as eleições internas do PSD, ganhou as eleições legislativas regionais, mas não ganhou com a maioria absoluta. Vai ao representante da República e compromete-se, pelos vistos, com o representante da República, porque essa é outra rábula que fica aqui para saber quem é que afinal está aqui a mentir, compromete-se com o Presidente da República em apresentar um governo estável. Porquê? Porque aparentemente o CDS e a Iniciativa Liberal, o CDS não, a Iniciativa Liberal e o Chega dariam um apoio tácito ao governo. Miguel Castro e principalmente André Ventura sempre disseram com Miguel Albuquerque não. E quando Miguel Albuquerque se dá conta, na quinta-feira, que efetivamente o JPP, o Partido Socialista e o Chega vão chumbar o orçamento, então faz aquele, espero eu que seja aquele momento de humildade de retirar o orçamento para evitar que o mesmo seja chumbado e marcar para a próxima segunda-feira O programa de governo. o programa de governo, exatamente, o programa de governo. Portanto, e temos aqui uma situação onde esperemos nós que Miguel Albuquerque se tenha dado conta que efetivamente ele é o problema neste momento e aquela maneira de fazer política que ele transporta e que fez ao longo dos últimos anos, que é um problema que nós temos neste momento na região e que os tempos mudaram. E nesse sentido, esperemos, até porque este período de instabilidade é tremendo, não podemos viver em duodécimos, mas efetivamente porque há esta ideia de sociedade, onde as pessoas começam a criar-se pelo medo que está a ser transmitido, que há muito mais problemas, quando hoje o diário efetivamente traz um problema gravíssimo, que é a questão social que nós hoje temos. Portanto, para onde é que vai o dinheiro das pessoas, dos madeirenses, que não têm hoje grande poder de compra, mas depois vemos os governantes, como foi agora no programa do governo, dizer que estamos há não sei quantos meses a crescer, a aumentar a renda. Isto aqui é aquela velha ideia da pizza. Eu estou aqui com o Ruben e pedimos uma pizza. Se eu comer a pizza toda, em média o Ruben comeu meia pizza. Mas na verdade é que nós hoje estamos a ficar com uma sociedade tremendamente assimétrica. Igual. Aqueles que têm muito têm cada vez mais, mas também temos uma grande parte da população que tem pouquíssimo e que mesmo trabalhando vive hoje uma situação de pobreza. E isso é que é lamentável. Miguel Silva Gouveia, é teimosia de Miguel Albuquerque não sair do cargo de presidente ou estamos a nos esquecer que esta é a pura e simples legitimidade democrática de quem ganhou as eleições, embora de forma minoritária? Bom, eu acho que há aqui uma questão que devemos separar depois da parte pessoal, ou da parte quando personalizamos em Miguel Albuquerque a necessidade de se afastar, de ser ele legítimo candidato a presidente do governo. Institucionalmente, do ponto de vista constitucional, há 30 dias desde a tomada de posse do governo para apresentar o programa de governo. Estes 30 dias terminam, se não me falham as contas, no dia 6 de julho. Ou seja, 6 de julho, Miguel Albuquerque deverá estar, ou o programa de governo que foi apresentado deverá estar aprovado, ou, em caso de não ser sequer discutido, a interpretação
que eu faço e que muitos constitucionalistas fazem, é que na falha da apresentação dá-se como se a moção de censura ou a moção de confiança fosse reprovada, ou seja, o governo deveria cair, o governo empossado. Neste caso, aquilo que estamos aqui a falar, desta inclusão de propostas, um programa de governo é um programa de intenções. Ao contrário do orçamento, o orçamento já materializa muitas das propostas, ainda que sejam 300 e tal, ou 200 e tal propostas. O programa de governo é um programa de intenções. E parece-me que Miguel Albuquerque está, neste momento, refém de tudo aquilo que fez nos últimos 2 anos de mandato, porque prometeu muita coisa, foi muito pouco dialogante, prometeu coisas que não cumpriu, tentou, de alguma forma, reescrever a história na questão do ferry, por exemplo, foi uma promessa sua, tentou reescrever, dizendo que afinal não era bem aquilo que tinha cumprido. E para quem tem memória, percebe que é difícil acreditar que nas propostas que são incluídas no programa de governo possam efetivamente vir a ser depois aplicadas em sede de orçamento, ou inscritas em sede de orçamento. Outra questão constitucional, e que importa nunca demais relembrar, é que o que votamos é para eleger deputados, listas de deputados. E essas dão suporte a um governo. A maioria dos deputados dá suporte a um governo. E não houve a maioria de deputados a dar suporte a este governo. O que significa que, como foi aqui bem dito por aqui, alguém mentiu ao representante da República quando foi dada posse a este governo. E acho que a ronda que se segue agora, primeiro, Miguel Albuquerque ouvir os partidos, e acho saudável o diálogo, e acho bastante positivo esta postura democrática e humilde de poder trazer para dentro de um programa todas as propostas, ou pelo menos tentar desbloquear aqui esta situação. Parece-me que o atual presidente do governo, presidente do PS da Madeira, tem pouca margem para poder ser aquela pessoa que possa gerar consensos. E isso é isso que se vai ver agora nos próximos dias, sendo que é certo que até o final deste mês, até dia 6, se não falham as contas, o governo tomou posse dia 6 de junho, tem 30 dias para apresentar o programa de governo, deve bater 6 de julho. Até 6 de julho terá o programa de governo de ser votado. De resto, é o que já soubemos e já discutimos, que neste momento não há uma alternativa também a este governo que tenha mais deputados ou que tenha mais votos favoráveis, ainda que em minoria. Miguel, eu sei que já teceu considerações sobre a pressa do representante da República ainda esta semana, e estamos naturalmente abertos para ouvi-lo novamente a esse propósito, mas aproveito a deixa para perguntar se denotou aqui também alguma rapidez ou precipitação da oposição, neste caso do PS, em anunciar um voto contra o programa mesmo antes de o conhecer. Eu não acho que isso que esteja errado à partida. As eleições colocaram. Atenção que não estamos a falar de um orçamento, estamos a falar de um governo, estamos a falar Sim, de de um uma programa. legislatura. O programa de governo, e supostamente poderia ser negociável, mas não é uma negociação de ser os outros a governar e os partidos que perderam as eleições, neste caso, e até se manifestaram como disponíveis para se afirmar como alternativa ao atual governo, ou seja, uma alternativa ao atual programa de governo, acho que é natural que, assim sendo, e se recordam aquela linha, aquele acordo de princípios que foi assinado entre JPP e PS, tinha lá uma linha que dizia precisamente essa questão, votar contra qualquer governo feito pelo PSD. Portanto, era um princípio, e a verdade é que o PSD não precisa nem do JPP nem do PS, não precisaria para viabilizar esse programa de governo, para viabilizar o seu governo,
tanto que o disse ao representante da República. Portanto, não parece que haja precipitação por parte. Bom, Estou? sim, Miguel, Terá com deixamos de certeza ouvir. terá com certeza outros pecados, o Partido Socialista, esse com certeza não será o de ser consciente e manter a sua coerência com aquilo que defendeu, quer durante a campanha, quer depois, já nos dias seguintes, em que apareceu com uma sugestão de alternativa de governo. Joaquim, sei que já aflorou um pouco essa questão do diálogo com a oposição na sua intervenção. Pelo menos que tínhamos conhecimento, só aconteceu durante a tarde de quarta-feira. E na segunda-feira há a reunião com todos os partidos. Chega tarde esta abertura para conversar, para, no fundo, convergir. Bem, o Ruben acabou de dizer dois termos que o PSD não tem tido necessidade ao longo dos últimos anos: convergir e conversar. Portanto, todos nós assistimos nas eleições anteriores àquele que foi o caderno de encargos que o PAN apresentou. Portanto, era um caderno de encargos pífio. E provavelmente Miguel Albuquerque, aliás, há várias entrevistas a órgãos de comunicação social do continente, não só aqui da região, onde ele dizia que não haveria problemas em aprovar o orçamento porque os partidos não socialistas iriam apoiá-lo. E esse é o diálogo de Miguel Albuquerque, é como eu quero, é como eu decido, e eles fazem o que eu quero, dou-lhe uns quantos cobiçados, seja na Presidente da Assembleia Legislativa Regional, na Madeira Parques, ou noutra qualquer empresa regional, e as coisas vão funcionando assim. Pelos vistos, desta vez não foi assim que aconteceu. Portanto, aparentemente, quer o Chega, que manteve e que reconhece que houve 2 reuniões informais com o PSD, quer a Iniciativa Liberal, não aceitaram apoiar Miguel Albuquerque. Atenção, não é não apoiar o programa de governo, é não apoiar Miguel Sim, Albuquerque. falta de confiança. Focalizaram essa Miguel. questão mesmo. Miguel Albuquerque representava aquilo que não interessava à política, eles não confiam em Miguel Albuquerque. Portanto, a importância do diálogo, agora a grande questão que se coloca é se este PSD de Miguel Albuquerque está disponível para fazer verdadeiramente cedências, porque aquilo que aparentemente a oposição quer não é que caia o governo do PSD, não, é que Miguel Albuquerque não seja o responsável pelo futuro governo. E como foi dito anteriormente, nós votámos para deputados, nós não votámos num presidente de governo, nós elegemos deputados. Poderá sair da maioria um outro candidato a presidente do governo. O que aquilo que andamos aqui a dizer, se calhar, seria uma lufada de ar fresco. Porque esta ideia que Miguel Albuquerque transmite, e que também eu disse ontem na conferência de imprensa, é que eu estou aqui, daqui não sai, daqui ninguém me tira. E onde é que estão os superiores interesses da região? E até do PSD Madeira, naturalmente. Já admiti que não tem medo de ir a eleições. Exatamente. Provoca uma crise política pelo seu lugar. E nesse caso de haver, hipoteticamente, novas eleições, o PSD não partirá à frente, nessa corrida, fruto de uma vitimização que será. E que já começou. E que já E que já começou, exatamente. aliás. Nós tivemos a questão de vir algumas corporações à praça pública fazerem aquele apelo de votem, porque senão isto é o caos. E esta ideia, nós estamos aqui, nós estamos disponíveis. É que estamos aqui numa lógica de uma retórica, de uma alteração da própria verdade, que é uma coisa assustadora. Aliás, como o Miguel referiu em relação à questão do ferry. Se calhar, todos nós nos lembramos daquele grande cartaz que o PSD mandou colocar a dizer que o ferry era uma promessa para cumprir no tempo de Miguel Albuquerque. Não estamos a falar no tempo do Dr. Jardim. Não, foi Miguel Albuquerque que facilmente te diz o contrário daquilo que acaba de dizer neste momento. E isso é que leva a que outros partidos não tenham confiança em Miguel Albuquerque. Miguel Albuquerque tem uma facilidade muito grande de falar. E isso notou-se também no debate, naquela rábula com o Nuno Morna. Quando Nuno Morna termina lá a sua intervenção e Miguel Albuquerque lhe diz que ele pensa que é a última Coca-Cola do deserto. E realmente Nuno Morna responde-lhe que ele pensava que era o último pastel de nata da confeitaria. E porquê? Porque é esta ideia clara de Miguel Albuquerque que ele fala e disse. Não. Em democracia,
No parlamentarismo, no debate, quando não temos uma maioria, efetivamente temos que ouvir o outro. Mas é ouvi-lo, não é apenas escutá-lo. E aquele é o grande problema. E neste momento, o problema maior que temos aqui é que Miguel Albuquerque, ao longo dos últimos anos, não conseguiu granjear a ideia de homem de Estado, de homem sério, em quem se podia confiar. Porque eu não posso chegar aqui e dizer que o Ruben, bem, o Ruben fez isto ou aquilo e o Ruben não tem direito de se defender. Tem. Mas se eu fizer a mesma coisa com mais pessoas, se calhar pessoas vão dizer, epá, esta é o modus operandi de... E Miguel Albuquerque nos últimos 2 anos fez exatamente isso. Uhum. Miguel, o Joaquim falou aqui do Nuno Morna e no arranque Mas aqui- do debate do programa do governo, numa das primeiras intervenções, se não mesmo a primeira, o Nuno Morna deu a sugestão de viabilizar o programa, viabilizar o orçamento e depois desafiou o PS ou JPP a apresentarem uma moção de censura. Parece-lhe assim um caminho viável, neste contexto? Isso é um caminho que toda a gente. Ruben, isso é um caminho que toda a gente sabe que uma moção de censura nunca iria passar, porque o seu proponente ia ter sempre anticorpos. Se fosse apresentado pelo Chega, o PS não ia votar favoravelmente. Se fosse apresentada pelo PS, o Chega não votava favoravelmente. A única forma de mostrar uma censura consensual ao governo é numa moção de confiança, que é o próprio programa de governo. Mas há aqui uma questão que eu gostava de deixar, se calhar, entrar aqui em discordância um pouco com o Joaquim. Eu acho que isto não se trata de uma questão sobre Miguel Albuquerque. Trata-se de uma questão sobre a Madeira e sobre a governabilidade, uma solução de governo para a Madeira. E a solução de governo não passa por uma pessoa só. A democracia tem sempre caminhos e tem sempre formas de encontrar soluções. Não há becos sem saída em democracia. Perigoso é quando não encontramos qualquer saída, mas saídas há muitas. No último caso, há novas eleições, isso também não é problemático. Agora, o que me parece é que o modelo de governação do PSD, que nos trouxe a este momento, está esgotado. Esta forma que o PSD tem de tentar, de alguma forma, abraçar toda a sociedade civil, dar aquele chamado abraço de urso até asfixiar, dizer se não formos nós, nada disto funciona. É um modelo que está esgotado. E a instabilidade que é causada pelo PSD neste momento, no seu modo de sobrevivência no poder, está a contagiar vários setores que sempre tiveram à sombra do regime do PSD. Portanto, nota-se que há aqui um conjunto de dificuldade de encontrar um caminho, porque se não for o PSD, as pessoas acham que isto será o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Não foi nas câmaras de Machico, na Câmara do Funchal, do Porto Santo, da Ponta do Sol, de Santana, do Porto Muniz. Há outras pessoas com capacidades de governar. E acho que esta é uma oportunidade que a oposição tem de cumprir o sonho de muitos e muitos madeirenses, estes com certeza que serão a maioria dos madeirenses, de ver uma alternância democrática acontecer na Madeira ainda no seu período de vida. Eu incluo-me num lote dos madeirenses que eu gostaria de ver uma alternância democrática na região. 48 anos de PSD a governar, acho que é mais do que suficiente e trouxe-nos a este beco sem saída do poder PSD e que está a contagiar outras instituições. Portanto, acima de tudo, acho que é preciso dar um passo que permita mostrar que em democracia não há becos sem saída, em democracia encontramos sempre soluções e acho que o modelo do PSD está esgotado e contagia a sua instabilidade por estar em modo de sobrevivência, contagia muitas instituições que deveriam estar com esperança e confiança no futuro,
que, com certeza, se calhar, um novo modelo de gestão para a Madeira iria beneficiar todos. Mas, ó Miguel, há aqui uma coisa que o Ruben falou e que realmente é verdade. Nós, não sendo aprovado agora o programa do governo, as eleições Não, só o são. Ruben deve ter falado muita coisa que é verdade. Não, Atenção. não, eu estou a falar desse ponto, isso sem dúvida. Ele tem tido uma grande assertividade, sem dúvida alguma. A grande questão aqui é que, sendo possível apenas novas eleições em janeiro de Final 2025, de janeiro, sim, sim. teríamos um governo, aliás, um governo que ainda continua tomou posse, mas não Não tem está em efetividade plenitude de de funções. Sim, funções, sim. numa lógica de vitimização e de campanha eleitoral permanente. E isso Oh, poderia. oh, não, isso não é de todo a única solução, mas primeiro é preciso perceber que, neste momento, iniciamos o ano de 2024 com o orçamento em duodécimos, única e exclusivamente por opção do PSD. Sem dúvida, comecei por O aí, Miguel. Isso sem orçamento dúvida. não foi votado, o orçamento apresentado não foi votado, única e exclusivamente por opção do PSD. Até a O tua antiga Representante da República correligionária disse do isso PAN, mesmo. exatamente, até ela admitiu que seria importante, antes do governo cair, Aprovar o orçamento. Aliás, como Marcelo aprovar um Sousa orçamento. fez com António Costa. O governo entrou em gestão exclusivamente por decisão do PSD por se demitir. Não foi ninguém que empurrou Miguel Albuquerque, nem houve nenhuma moção de censura a aprovar, porque Miguel Albuquerque apresentou a sua demissão. Estamos neste momento sem governo, porque Miguel Albuquerque não conseguia encontrar, ou o PSD não conseguia encontrar os parceiros para poder ter o programa de governo aprovado, que, como ele próprio disse, é, na sua esmagadora maioria, aquilo que já trazia do programa de governo anterior, foi levado de promotor de. E eu refiro, é natural que quem chega a uma situação de um modelo esgotado como está o modelo de governação, que não é governação, estamos em gestão, é um governo que está em modo de sobrevivência para manter ligado às máquinas, digamos assim. Uh, por única e exclusiva responsabilidade do líder do PSD e dos seus correligionários, acho que seria a altura, eu tive a oportunidade de explicar uma das soluções, de procurar um consenso para promover essa alternância democrática durante algum período, pelo menos até ao final das eleições. Quanto mais não fosse para assegurar as questões que estão, no meu ponto de vista, estão asseguradas, mas podem, ou para esvaziar, como usando o teu apontamento, para esvaziar a tal vitimização. Portanto, se o PSD, neste momento, julga-se vítima, que acha que não tem condições para governar até ao final do ano, acha que tudo isto pode ruir, podemos cair num caos económico e social, dê a oportunidade, então, a outra solução de governo, e o próprio PSD que admite que viabiliza uma solução de governo de uma outra força política, com a sua abstenção, até ao final do ano, e depois venham as eleições. E assim teremos a oportunidade de ver outro modelo de governo a funcionar até ao final do ano e mostrar efetivamente que todas estas questões o medo que tem sido lançado não passam de argumentários políticos que já vão convencendo cada vez menos pessoas da sua veracidade. E, aliás, nada disto contribui para a confiança da opinião pública, dos madeirenses, nos políticos, nas instituições e nos partidos. Joaquim, o Miguel Silva Gouveia referiu aqui de que Miguel Albuquerque, no fundo, ou neste caso o Governo Regional, está numa espécie de beco sem saída, mas que não há becos sem saída. O que é certo é que a solução para viabilizar este programa, no fundo, é daquilo que se trata. Em democracia, desculpa, Ruben, eu disse Sim, sim. que o governo Miguel Albuquerque está num beco sem saída, Sim, mas sim. em democracia não há becos sem Exato, saída. exato. Obrigado por ter complementado. Ahm, Pode passar por um entendimento com o Chega e o líder
André Ventura, passar este programa, no fundo, com Miguel Albuquerque assim entender com André Ventura, rompendo aqui até a própria autonomia da estrutura partidária do Chega, no fundo, como a única e última solução? Bem, nós sabemos que o Chega é um partido sui generis que não tem uma autonomia regional. Portanto, André, isso vê-se nos cartazes, vê-se na própria dialética do partido e na postura do próprio partido, mas não só a nível regional, a nível nacional também. Portanto, é um partido dinamizado por um homem só. André Ventura é o princípio, o meio e o fim no próprio partido. E nesse sentido, se calhar é mais confortável, até porque um dado momento também vocês jornalistas e bem, fazendo o vosso trabalho, muitas das vezes questionavam se André Ventura aceitaria e como é que aceitariam, e perguntariam também, colegas a nível nacional, o que é que André Ventura achava de. Recordo no Natal Eleitoral, dizia que o resultado que o Chega teve seria problemático para aceitar uma solução com Miguel Albuquerque na Madeira. Porquê? Porque se a grande bandeira é o combate à corrupção e o combate por uma nova ideia de política, Miguel Albuquerque representa exatamente tudo aquilo que, pelo menos teoricamente, o Chega combate. E isso seria problemático. Agora, e a introdução de André Ventura nesta equação vai contra a própria ideia autonomista do PSD, que sempre defendeu que na Madeira as questões da Madeira são decididas na Madeira. Portanto, parece muito complicado Miguel Albuquerque ir a Lisboa ou mandatar alguém a Lisboa para negociar com André Ventura. Mas, não havendo a disponibilidade do JPP, como chegou a ser equacionado, de negociar com o PSD. O PSD negociando, mas não aceitando. Se o Chega também não aceitar, temos aqui um ponto de alguma discordância que poderia trazer à hipótese que o Miguel falou, que é o Representante da República, perante a situação no dia 7 de julho, ao convidar alguém do PSD para mandatar alguém do PSD para formar um novo governo, ou então, se calhar, recordar a proposta que foi feita por Paulo Cafofo e Álvio Sousa de haver ali uma solução, e nós aí podemos ver se aquela junção era apenas de 4 horas ou se poderia haver uma reconciliação mais à frente para Ó, ter uma Joaquim, solução de alguns eu, meses. eu não acredito que o representante da República cometa a mesma Mesmo erro duas eh, vezes. ligeira, eu não vou chamar erro, porque a opção dele foi É legítima, legítima, sem dúvida. legítima e constitucional. Mas não acredito que cometa a mesma ligeireza que cometeu da primeira vez. Eu penso que numa próxima circunstância, se tiver que voltar a ouvir os partidos, isto na circunstância do programa de governo não passar, se ouvir novamente os partidos na tentativa de existir aqui uma nova solução de governo, irá obrigar a apresentar por escrito um documento para a legislatura. Um documento, ou pelo menos para que o programa de governo passe na Assembleia Legislativa da Madeira. Não creio que seja possível voltar a indigitar um novo presidente do governo, que é essa a competência primeira, é primeiro indigitar o presidente do governo e depois o presidente do governo convida os restantes membros do executivo e convida-os e quem dá a posse, obviamente, é o representante da República, tomam posse depois na Assembleia, mas dizia, muito provavelmente será obrigatório ou será necessário ter um documento escrito que garanta os 24 votos necessários, ou pelo menos os votos necessários, podem não ser necessários 24, podem haver A abstenção de... Claro. abstenções que podem viabilizar o orçamento, mas as condições necessárias assinadas pelos deputados, a exemplo do que fez Sr. o Cavaco, Presidente com da António República, Costa. Aníbal Cavaco Silva, com António Costa. Acho que esse será o caminho e se a oposição encontrar uma solução de governo, pode apresentá-la nessa altura. Se o PSD apresentar uma solução de governo
diferente da atual, ou mesmo que seja igual à que neste momento está, alguém tinha que se recuar na posição que até agora mantém, terá que ser forçosamente com um documento escrito. Caso contrário, andamos aqui em ciclos, andamos a brincar com as instituições na Madeira, que acho que também não é algo, como referi, que seja muito abonatório para a credibilidade dos políticos. Joaquim, não sei se quer rematar esta ideia para fecharmos este capítulo político. Não, parece-me, e volto ao mesmo, não gosto de polemizar em questões, em termos políticos, não gosto de polemizar nada. Agora, efetivamente, parece-me que isto teria aqui um ponto de resolução mais simples se Miguel Albuquerque compreendesse que o seu tempo político terminou e realmente permitisse essa própria abertura e fosse, conscientemente, enquanto cidadão, cuidar do seu bom nome e defender-se das acusações de que é alvo e que efetivamente permitisse que a vida política regional continuasse o seu tempo fora desta indefinição que realmente já temos há 6 meses e que ameaça decorrer durante outros 6. Nesse sentido, seria importante que houvesse esta própria renovação e poderia passar, seria um bom serviço que Miguel Albuquerque faria à região, seria realmente ele compreender, sendo ele o problema, pondo-se à disposição, porque é isso também nós estamos na vida pública quando podemos acrescentar algo. Quando deixamos de poder acrescentar algo e somos o problema, se calhar devíamos ser os primeiros a afastar-se. Fala-se muito nessa solução e agora mesmo para fecharmos este capítulo, que nome é que seria mais consensual? Bem, neste momento, depois das eleições, é difícil, porque provavelmente o próprio PSD teria que ir. A sociedade civil, como Miguel Silva Gouveia já sugeriu. Havido um governo de independentes, eventualmente, uma figura independente e de reconhecido valor que permitisse acalmar a situação e que a normalidade democrática e constitucional continuasse, sem ninguém sair daqui naturalmente melindrado. Miguel Silva Gouveia, teria de passar por si para concluirmos. Por entre essa sugestão, teria um nome a apontar, nessa sugestão que já mencionou, de consultar a sociedade civil? Não, o nome, o nome tem que ser um nome consensual entre os três líderes partidários, Uhum. de três ou mais, que têm representação parlamentar. Porque são dos 47 deputados que sairá a, a, a sustentação do novo governo. Bom, estamos com alguma dificuldade em ouvir Miguel Silva Gouveia. Neste momento não é dentro do partido A, do partido B, do partido C, é dentro daqueles 47, aqueles 24 votem a favor, ou pelo menos viabilizam. Portanto, ser independer o consenso daqueles deputados. Muito bem. Avancemos então para o próximo tema, e uma vez que o tempo corre e já nos aproximamos do final deste debate. No próximo dia 1 de julho será de borla andar de autocarro de transporte público em toda a Ilha da Madeira e no Porto Santo. É o resultado da implementação da nova rede de transportes públicos que será implementada na região. É a SIGA. Joaquim, parece-lhe uma boa solução esta nova rede que poderá prever a reformulação de algumas carreiras, alguns horários, trazendo também, obviamente, outras vantagens, sobretudo para os serviços interurbanos. Bem, parecem-me as duas ótimas soluções e que defendo há muito. Como é sabido, e já escrevi sobre isso, eu defendo a gratuitidade dos transportes públicos, de modo a tirarmos do espaço urbano a pressão do automóvel que tem imensos custos, não só em termos de ambientais, mas em termos de financeiros para as pessoas, em termos de saúde, portanto, acho que seria muito, muito importante que a Madeira pudesse caminhar para uma realidade que muitas cidades europeias já estão a avançar,
que é a gratuidade dos transportes públicos, uma rede que efetivamente cubra e dê satisfação às necessidades das populações e que neste sentido nós, enquanto região autónoma, enquanto região insular e ultraperiférica, poderíamos beneficiar de fundos comunitários para fazer essa transição verde. Garantidamente nós que andamos aqui no Funchal agradeceríamos se tivéssemos menos carros na cidade e tivéssemos uma rede de transportes que nos permitisse entrar e sair e facilmente chegarmos aos nossos lugares, aos nossos locais de trabalho e às nossas residências. Não nos esqueçamos que nós temos uma média de velocidade, a velocidade média mais baixa das principais cidades portuguesas. Depois, esta questão permitia também a defesa ambiental de termos menos gastos de combustíveis fósseis e permitir-nos-ia caminhar para a neutralidade carbónica com que estamos comprometidos na realidade nacional e europeia. Portanto, acho muito positivo que retiremos de circulação aqueles autocarros, e perdoem o termo, velhos, poluentes, onde arranca e sai, fica uma nuvem de fumo, e eu digo isto, eu trabalho numa escola e realmente é um dó da alma, porque quando o autocarro arranca ali ao pé da escola de Santo António, há alguns que efetivamente tenho pena das crianças que estão ali atrás. Portanto, acho que é uma questão de manifesto interesse regional e ainda bem que caminhamos, se calhar tarde, mas vale mais tarde que nunca, como diz o povo, para autocarros mais modernos, que em vez de termos apenas um dia de transporte gratuito, tivéssemos mais dias de transporte gratuito. É este o caminho, Miguel Silva Gouveia. Você que estava em viagem, curiosamente, se tivéssemos passos gratuitos para todos, seria obviamente muito melhor. E coloco aqui a questão: haveria menos carros a circular, como sugeriu Joaquim Sousa, ou o madeirense não ia deixar o carro na garagem e ia continuar a andar de automóvel? Não, os madeirenses têm uma relação muito sui generis, muito apegada ao veículo, ao carro, ao veículo automóvel. Passa por uma mudança cultural que requer normalmente algumas gerações. Portanto, é sempre positivo que todas as medidas que venham procurar melhorar ou aumentar o transporte coletivo e em detrimento do transporte individual de passageiros. Mas, na circunstância, não deixa de ser interessante que uma medida que é pedida por muitos há muitos anos, seja implementada precisamente numa altura em que o governo está em gestão e que tem um orçamento em duodécimos. Obviamente que é sempre salutar. Eu gostava que fosse mais do que apenas a remodelação das frotas. Eu gostava que nós pudéssemos ter outros meios complementares de transportes coletivos, nomeadamente um metro Uma ideia já avançada aqui metropolitana. neste debate da semana, precisamente por si. É verdade, entre Machico e Ribeira Barava, pelo menos, que poderia ser, porque há fundos comunitários para isso, para a mobilidade elétrica, mobilidade não poluente, e para nós é fácil, porque se somos tão bons a fazer túneis para nós seria a gratuidade, obviamente, serve o propósito de chamar mais pessoas, convidar mais pessoas a usar os transportes públicos, e aí estamos em concordância. Miguel, eu concordo contigo em relação à questão da mudança de mentalidade, mas recordo-me que daqui a uns anos havia em Lisboa e a margem sul um problema tremendo de engarrafamentos permanentes nas pontes, e foi colocado o metro na ponte entre a margem sul do Tejo e a margem norte do Tejo, e a questão deles serem gratuitos durante um período de tempo levou a uma mudança acelerada de hábitos de mobilidade urbana. Portanto, acho que sim, acho que a questão do metro, e nós somos dois defensores desse metro de superfície, seria uma ótima decisão para a mobilidade na região. Não, atenção, eu não digo superfície, nós somos uma ilha montanhosa, a orografia quase convida
a fazer túneis e a ser a maior parte do metro Uma parte dele teria que ser em túnel, sem dúvida. em túnel. Podia passar no Funchal, na parte, em superfície. Agora, Quem sabe o novo governo não possa tomar nessa ideia, pegar pelo menos Setúbal, que pelo menos estudá-lo, exatamente. A questão é exatamente essa, que, ou seja, temos uma nova ideia de mobilidade partindo de um pressuposto que não tinha que ser o carro, e estávamos ambos na Assembleia Municipal do Funchal, quando aqui há um ano e meio, o vereador da mobilidade dizia que mais carros na cidade representava desenvolvimento. E é exatamente o contrário. Sim, portanto, o caminho não pode ser mais carros, o caminho tem que ser exatamente descarbonizar, é menos carros, mais transportes públicos, mais transportes verdes, áreas verdes à volta das escolas, áreas verdes à volta dos hospitais e dos centros de saúde, de modo a que possamos ter melhor saúde e melhor qualidade de vida. Perante esta questão, é inevitável não perguntar. Hoje, é certo, já invocaram aqui a questão cultural e os madeirenses têm todo o direito a usar o automóvel, mas há aquela questão das rentacars. Se tivéssemos uma boa rede de transportes públicos, havia menos rentacars? É assim, a Rentacar neste momento responde à lei da oferta e da procura, porque é uma procura imensa por carros e as rentacars dispararam. Aliás, vamos olhar para os números, realmente aumentaram em muito o número de carros nesse serviço e também o número de empresas locatárias dos mesmos. Agora, se tivéssemos uma boa rede de transportes, e o Miguel está na Alemanha, eu estive na Alemanha há poucos meses, portanto estive em Dresden e em toda aquela parte leste da antiga Alemanha, passou por uma fase de modernização que nós estamos aqui a falar. É verdade que eles têm uma orografia muito plana, mas a verdade é que conseguiu-se chegar ali a um ponto onde estas regiões desenvolveram, acima de tudo, um conjunto de transportes públicos que permitiram a que as pessoas, e reparem, eu fiz parte das viagens, fui de avião e depois utilizei enquanto turista, utilizei muitos transportes públicos para andar de um lado para o outro, porque eles são confortáveis, são rápidos, são fiáveis e não são caros. Portanto, mesmo para nós, que como passo turista, porque não era habitante, era relativamente barato e isso levava a que, também acredito que os turistas que vêm para cá, e muitos deles vão ali ao Pingo Doce, ao continente, se calhar, se tivesse uma rede de transportes que respondesse às suas necessidades, também preferissem andar de transportes do que andar num carro alugado em estradas que eles não conhecem muito bem. Miguel, para fecharmos, não sei se quer rematar esta ideia. Sim, quer dizer, eu acho que a Rentacar tem sempre lugar. Eu não podia estar a dizer mal ou em detrimento de Rentacars, porque eu já fiz aqui 2.000 quilómetros num carro alugado na Alemanha e fiz a Alemanha de Leste e agora estamos a seguir Portugal. Até a final não gostaria eu, mas pelo menos nos 3 jogos da fase de grupos. Mas na Madeira acaba por ser um pouco semelhante, não é? Eu não consegui encontrar esportes que me fizessem o percurso com umas cidades, mais para estas cidades onde jogava a jogar, e essa não relacionado com o futebol, como é óbvio, mas quem quer ir visitar as 25 Fontes, ou quem quer ir ao Rapassal, ou quer ir ao Ribeiro Frio. Ribeiro Frio se calhar é uma exceção, mas quem quiser visitar o Pico das Pedras ou o Pico do Arieiro, não há autocarros para lá. Os autocarros é transportes interurbanos, é entre centros urbanos de cidade. Uhum. Bom, penso que perdemos a ligação com Miguel. Aquela que é das agências de viagens que está com alguma já dificuldade. não há aquelas situações que dizia eu, depois aqui uma zona sem rede. Na Alemanha também há zonas sem rede de telemóvel, não é só no nosso Portugal. Não, dizia eu que nessas zonas não sendo servidas por rede de autocarros, é natural que os turistas queiram fazer em autonomia o que antigamente faziam em excursões com autocarros de turismo, e hoje o tipo de turista já mudou. O estereótipo antigo do turista que vinha com uma pulseirinha que ia fazer a volta à ilha
de autocarro mudou. Por isso também sentimos isso no centro das cidades, como o Funchal, com um trânsito muito mais intenso, além de políticas de mobilidade erradas, como trazer carros para dentro do Funchal, com novos parques de estacionamento bem no centro da cidade. Isso que infelizmente foi uma ideia que... É em contracorrente contra tudo aquilo que se defende Exatamente. hoje em qualquer cidade moderna. Exatamente. Muito bem, chegamos ao fim deste debate da semana, que está de volta na próxima sexta-feira com outro painel. Miguel Silva Gouveia, Joaquim Sousa, muito obrigado e um bom fim de semana. Muito obrigado. Obrigado, Ruben. Um abraço. Tudo Bom fim de bom? semana. Miguel, que tudo corra bem por aí.